Alô você, Sebraquianos e Sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varal, da Turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, pessoal. Então é o seguinte, vivemos ainda na época da pandemia e do isolamento social, mas, como eu sempre falo, né, uma hora esse momento vai passar, esse momento delicado que a gente está passando vai passar, mas eu sempre deixo uma dica para vocês, pessoal, quem puder fique em casa. Cada vez mais tá afunilando aí, tá ficando mais difícil, né, a questão da saúde, mas o que eu posso dizer é que eu estou bem do lado da telinha, espero que vocês estejam aí bem também, né? Então assim, da parte do Sebrae, nós estamos fazendo o melhor possível e alternando os conteúdos online ao vivo, via videoconferência com vocês ou de forma gravada, para manter vocês atualizados da melhor forma possível. Então, assim, a gente está fazendo um rodízio entre as turmas do Sebrae justamente para tentar, né, amenizar aí a nossa distância. Fica assim, gosto muito, né, dos conteúdos presenciais, mas é com aperto no coração que eu tenho que dar continuidade aqui ao nosso conteúdo online. Tranquilo? Mais ânimo aí e vamos para mais um conteúdo online de hoje. Tranquilo? Então, partiu a apresentação online de hoje. Valeu! Aí galerinha da 20 errado é 03, né? Então vamos dar início ao nosso conteúdo online de hoje, certo? Então assim, primeira observaçãozinha, né? Eu sempre faço a minha observação aqui. Atenção, leiam o material antes de visualizarem o conteúdo online, né? Então ele fica aqui no meu cantinho, né? Eu acho que eu tô apontando o canto certo mais uma vez. Até agora eu não errei o cantinho, mas é isso aí. Na hora que for aparecer a edição aí, espero que a mão esteja pro lado certo. Eu sempre falo isso, né, para vocês visualizarem, né, o material antes. Quem não sabe qual é o material é esse aqui, certo? Nosso livro de hardware, esse livro aqui com essa capinha. Então, quem não tiver, dá um pulinho lá na unidade do Sebrae e busca lá. Professor, eu estou com receio por causa dessa pandemia, então não tem problema, pessoal. Só avisa com antecedência, porque a gente vai digitalizando e disponibilizando o livro de forma digital para vocês, tranquilo? Então, é isso aí. O conteúdo online de hoje vai englobar as páginas 72 a 80. Então, vamos lá, mandar brasa, que o conteúdo hoje vai ser bem interessante. Pessoal, no conteúdo online anterior, né, quem tá caindo de paraquedas aí, de forma aleatória, professor, pulei o conteúdo online anterior, não tive como fazer por algum outro motivo, tô chegando aqui, o que danado aconteceu no conteúdo online anterior. Então, vamos fazer um resuminho rápido aqui para vocês, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo online, certo? E para quem viu, o conteúdo serve como uma revisão aí para ver e fixar os conceitos. Pessoal, falamos um pouco sobre os processadores, né, e as placas de vídeo. Então, falamos que os processadores são hardwares específicos, né, para processar as tarefas passadas pelo usuário. Mas, professor, que tipo de tarefa? Abrir um programa, fechar um programa, abrir um navegador, enfim, assistir o YouTube, qualquer tipo de tarefa simples ou até mesmo cálculos complexos matemáticos, quem vai processar é o computador. Tranquilo? Então é basicamente isso. Falamos dos tipos de processadores, né? Falamos do processador de Core, do processador dual, do Core 2000 e do Quad-Core. Né? Falamos que o Core era o único Core físico, o dual foi a primeira tentativa de um processador de dois núcleos. Né? O Core 2000 foi efetivamente o primeiro processador com dois cores, né? Com dois núcleos, que efetivamente conseguiu fazer o que foi planejado, né? Traçar a economia de energia aliada ao desempenho, né? Então foi o primeiro processador que conseguiu aliar as duas coisas e os quad-cores, né? Então hoje em dia tem os processadores que eu sempre falo, né? Celulares simples com octa-core, várias cores aí, então os processadores evoluíram bastante ao longo do tempo. As placas de vídeo, né? Eu falei que a placa de vídeo é uma espécie de placa de expansão que a gente não falou o nome específico, mas a gente vai ver no conteúdo online de hoje, né, sobre placas de expansão, e o recurso de vídeo serve para expandir algo que ou não vem no computador, que é no caso das placas off-board, ou vem e quer melhorar esse recurso. Então assim, basicamente isso, é um hardware dedicado a processar a parte gráfica do computador, seja para fazer projetos, né, mexer com jogos, ou até mesmo programas de arquitetura, esse negócio, a renderização, fotos também, edição de fotos precisa muito disso aí, com programas como Photoshop, CorelDRAW, essas coisas que mexem com arte, né, também
é muito importante ter esse hardware dedicado chamado placa de vídeo, tranquilo? Pessoal, nos conteúdos de hoje, né, falaremos um pouco sobre dois assuntos, basicamente. Placas de expansão, certo? O que são as placas de expansão, para que serve e quais os tipos. Armazenamento, a gente vai ver um pouco sobre algumas mídias de armazenamento que era utilizado antigamente e por qual finalidade, né? Falaremos um pouco do HD e do SSD, mas resumidamente falaremos um pouco sobre um raio-x entre eles dois, né? Para sabermos qual é o melhor e por que melhorou ou por que piorou, entendeu? Então vamos fazer uma espécie de raio-x, aí vocês vão ver mais ou menos o que indicar ou o que usar para vocês ou indicar para um cliente ou familiar ou qualquer outra coisa aí que vocês precisem indicar, tranquilo? Tá, pessoal, eu sempre gosto, né, de deixar uma pergunta no ar, né? Por que é importante expandir um recurso, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre placa de expansão, como eu falei para vocês, mas por que é importante expandir algo? A pessoa fala muito em expandir, uma loja vai expandir, vou abrir uma filial, vou aumentar, vou expandir, mas por que é tão importante expandir o recurso? Será que é sempre necessário expandir algo? E por que expandir muitas vezes funciona muito bem, né? Então, assim, só recursos computacionais é possível expandir e recurso computacional, como expandir o recurso computacional e que tipo de recurso a gente pode expandir. Então, fica aí a dica, dá uma refletida um pouco aí que a gente vai no nosso conteúdo online tentar responder a esse questionamento. Placas de expansão, pessoal. O que são placas de expansão? Olha o nome, né? O nome já diz, né? Placas de expansão. Como o nome já diz, é uma placa, né? É um hardware responsável por expandir algum recurso. Ponto. Basicamente isso. Então já tome nota do que é a definição de placa de expansão, certo? Para que serve uma placa de expansão? Tá? O intuito da placa de expansão é, além de expandir um recurso, né, dar ao computador algo que ele tem, melhorar esse desempenho, né? Além disso, ele tem como finalidade aprimorar, né, o recurso ou auxiliar, certo? Então tem essas duas funções. Então basicamente isso. Geralmente, professor, o que acontece é para auxiliar ou aprimorar. Geralmente, pessoal, é usado para aprimorar, certo? Não para auxiliar. Como assim? Placa de vídeo, né, que é um recurso muito comum utilizado. Ele é usado para melhorar ou auxiliar, tá? É usado para melhorar na maioria das vezes, certo? Então assim, por quê? Porque quando a gente vai colocar o monitor, a gente coloca no monitor na placa de vídeo, não coloca na placa on-board da placa-mãe, como já falei, a diferença de placa on-board para a placa off-board para vocês. Então assim, quando a gente coloca o recurso de expansão é justamente para utilizar unicamente aquele recurso. Em alguns casos a gente usa os dois, né? O que já vem na própria placa de vídeo e o da placa de expansão, mas é um pouco mais difícil de acontecer. Geralmente a gente usa sempre o que está expandido, porque o hardware é mais aprimorado. Até porque se a gente precisou expandir algo é porque a gente está querendo melhorar algo, certo? Tá. Quais são os tipos de placas de expansão, certo? Existem 3 tipos aí no material, certo? Eu não coloquei a placa de vídeo porque eu falei exclusivamente dela no conteúdo online anterior, certo? Mas escolhi as que estão mais... a que está mais utilizada hoje, né? Além da placa de vídeo, e as duas, uma que era muito utilizada e uma que era usada muito antigamente, mas já está obsoleta. Tranquilo? Então vamos na sequência. A placa de captura de áudio, certo? Era muito utilizada por quem fazia, né, na época,
um estúdio de gravação, um mini estúdio de gravação. Então, assim, tinha um programa chamado Nero, né? Que ele servia para gravar, fazer slideshow, essas coisas, e a pessoa fazia lá o recurso de captura de áudio, teste de áudio, e justamente usava essa placa aqui. Então ela tem 5 tipos de saída: microfone, fone, estéreo, sim, tem todo tipo de placa de captura, áudio 5.1, áudio 8.1, então ela tem vários tipos. E ela servia justamente para fazer. Quem tinha esse tipo de placa justamente era para quem tinha a finalidade de um estúdio, né? Tinha a finalidade de edição de vídeo, usava muito essa placa. Placa de captura de TV FM eu utilizei. Hoje, infelizmente, a gente não precisa, ou felizmente, na verdade, né? Com o advento aí do YouTube e da internet, tudo ficou mais fácil. Tudo hoje é stream de áudio, stream de vídeo, né? Então fica tudo mais fácil. Mas antigamente, professor, na época que o senhor era adolescente, como funcionava, né? Então, assim, não tinha YouTube, estava ainda no início do YouTube. E como a gente fazia para ver vídeos e coisas, né? Porque nossa mãe, né? Quando ocupava a TV, era ela, a TV e nada mais. Então sempre teve aquela briguinha pela televisão. Então eu coloquei uma placa de captura de televisão no meu computador. Então quando eu queria assistir qualquer coisa, né? Na época eu assistia muito desenho animado, gostava, né? Então eu utilizava a placa de captura. E utilizava o AFM também, porque eu gostava muito de ouvir música, sempre gostei muito de ouvir músicas. Então já utilizava ali no computador, enquanto eu estava fazendo um trabalho, alguma coisa, e aí eu vinha um som bem interessante. Coisa que hoje a gente abre o YouTube, abre o Spotify e consegue fazer e visualizar sem nenhum problema, tranquilo? Placa de rede. Placa de rede é mais comum hoje, é a placa wireless, né? A placa de expansão wireless. Antigamente ela vinha dessa forma aqui, pessoal, era algo meio pitoresco, né? Porque a gente tinha que abrir o computador, conectar. Hoje a placa de expansão já compacta ali e já integra ali, já consegue se conectar na porta USB mesmo, simples, prático, é só conectar, plugar e já está funcionando por plug and play, né? Que a gente chama, plugou, colocou, pode funcionar e meter a mão na massa. Mas antigamente a gente colocava essa placa aí e utilizava no próprio hardware, né, do computador, a PCI. Todas as placas aqui que eu citei funcionavam no slot PCI, certo? Hoje, professor, ainda se usa qual dessas placas? Usa-se mais ainda o wireless, né? Essa wireless PCI ainda é utilizada, eu vejo na prática assim. Porque a velocidade dela é muito boa também, então dificilmente isso vai ficar obsoleto. Claro, né, com o advento do USB, funcionalidade do USB vai ficar obsoleto, mas ainda é utilizado. Tá? Armazenamento, certo? Existem na verdade, eu vou falar de 3 tipos, né, que tem no material aí. Fala de DVD-ROM, fala de HD e fala do SSD, né? Então eu vou falar basicamente desses 3 tipos de armazenamento e fazer uma observação a mais aí se faltar algum item ou não. Tá, faltou o item, na verdade, né? Eu tava prevendo e eu botei aí. Vamos fazer um raio-x entre CD e DVD, né? Qual a finalidade de utilizar essas mídias para armazenamento? Pessoal, hoje essas mídias não são utilizadas mais, são pouco utilizadas. Mas o CD antigamente era muito utilizado para música, né? Afinal, de música, de MP3, gravação de um CD em si, foi muito utilizado para músicas. E para alguns consoles da época, PS1 e Xbox, né, usavam o CD. O DVD foi mais usado para jogos de outros consoles, como o PS2 e o Xbox 360, né? Então ele já veio já para suprir aí essa necessidade, que aumentou a qualidade gráfica dos jogos, aumentou o tamanho do jogo em si, né? Então precisou de mais espaço, né, de armazenamento. E vídeos, né? Assim, o pessoal começou muito a disseminar aquela cultura de shows e tudo, e gravação, e tinha que disponibilizar algo com alta qualidade de imagem, né, para o pessoal assistir em casa, né? Então foi feito o DVD nesse intuito, né, com essa intenção, tranquilo? Então essas mídias foram muito usadas para essas finalidades.
HD, SSD, certo? O que são discos de armazenamento? Discos de armazenamento são hardwares que ficam dentro do computador, que são responsáveis por armazenar o que você está fazendo. Por exemplo, salvei um arquivo do meu trabalho, vou salvar onde? Esse armazenamento ou esse salvamento vai ser feito no armazenamento do computador, seja no HD ou no SSD. Salvei uma foto do meu filho, salvei um conjunto de fotos do final de semana, vídeo, salvei áudio também. Então tudo que você salvar para ficar fixo e não ser apagado da memória, certo? Vai ficar na memória do computador, vai ficar no espaço de armazenamento, seja HD ou SSD. Pessoal, o HD e o SSD, como eu falei, na parte de memória RAM, a parte de memória RAM é uma memória volátil. Se desligar o computador, ela vai perder tudo aquilo que estava sendo processado naquele momento e utilizado na memória RAM. O armazenamento em SSD ou HD vai ser totalmente diferente, né? É um armazenamento não volátil, não depende da energia para ele estar com aquele dado ali para ser utilizado. Então, você salvar um arquivo, desligar o computador e ligar novamente, o arquivo que você salvou em determinada pasta, em determinada região do HD, ele vai estar ali salvo para vocês. Qual a importância de saber disso? É importante vocês saberem disso porque à medida que vocês forem discriminar para alguém qual tipo de hardware vai utilizar, de acordo com a realidade, vocês têm que dimensionar um hardware que fique de acordo com o perfil de cada usuário. Então é importante saber disso, tranquilo? Então, e o que foi aprimorado ao longo do tempo? O que foi aprimorado ao longo do tempo foi estar nessa figura aí basicamente, certo? O HD era a parte muito mecânica da coisa e o SSD virou mais sólido. A primeira grande mudança que aconteceu do HD para o SSD foi o tamanho, né? De 3,5, né? De 3 polegadas e meia para 2 polegadas e meia. O HD era 3 polegadas e meia e o SSD foi para 2 polegadas e meia. O HD era um disco magnético, certo? E o SSD vai usar uma espécie de memória bem similar à do pendrive, né? Não tem disco, não tem nada, é uma memória única, né? O SSD vai basicamente ter 3 partes: a memória cache, o controller, né, que vai fazer todo o controle das memórias flash, né, e a memória flash aqui, que é justamente a mesma tecnologia ou algo parecido que é usado no famoso pendrivezão da massa, tranquilo? O HD é algo mais complexo, né? Ele tem um motor, tem a agulha, tem o disco, né? Então, assim, vai ter algo mais complexo e mecânico que vai deixá-lo mais lento em relação ao SSD. Então, em relação à velocidade, o SSD vai ser melhor que o HD. Em questão de durabilidade, por mais que o HD seja mecânico, né? Então, vocês pegarem aí, a vida útil do HD vai ser maior que a do SSD, tranquilo? Então, é basicamente isso que foi aprimorado ao longo do tempo. Pessoal, por que é importante expandir um recurso? É importante nós responder lá a pergunta que a gente fez, ao questionamento que a gente fez no início do conteúdo, né? Então, é importante nós expandirmos um recurso, porque muitas vezes o recurso que vem no próprio computador, né, não é o suficiente. Por exemplo, a nossa placa de... Hoje não acontece muito, mas antigamente acontecia muito. A nossa placa de rede, por exemplo, vinha com velocidade 10/100, né, de transferência. E a placa que a gente colocava extra vinha com velocidade 1000. Então, assim, aumentava 10 vezes a capacidade de você ter de velocidade de transmissão. Então, isso influenciava muito. Então, isso é um exemplo de recurso. Outro recurso muito utilizado para a placa de expansão é o recurso de vídeo, né? O que vem padrão é mais simples e a gente usa uma placa de vídeo para aprimorar esse recurso, que faz toda a diferença, melhora muito, né? Fica com a qualidade de vídeo bem melhor, fica uma coisa bem interessante. Então, assim, por que é importante expandir o recurso? É importante porque, no caso da computação, porque a gente vai melhorar o nosso serviço do computador, tranquilo? Tá,
Então, se liga aí que é a hora da revisão. Pessoal, é importante nós fazermos a nossa revisão, certo? Justamente para fixar os conceitos. Então, quem não anotou, se perdeu ao longo do conteúdo online de hoje, dá uma corridinha aí, pega um lápis que ainda é tempo de anotar alguns conceitos, certo? Pessoal, hoje a gente falou um pouco sobre placas de expansão e sobre armazenamento. Placa de expansão, a gente falou que nada mais é o recurso que serve para expandir algo do computador, ou que ele já veio ou que ele não tem. A gente falou de 3 plaquinhas de expansão, basicamente áudio, captura e a parte de rede, né? Falei das placas wireless e falei antigamente dos estudos que usavam as placas de áudio, né? E falei da minha situação que usava as placas de FM e de TV. Falei também dos armazenamentos em DVD, né? Que era muito utilizado em shows, em consoles, muito antigamente. O CD era mais usado em mídia de música. Falei também um pouco sobre o armazenamento em HD, né? E o SSD. Falei a diferença entre eles, né? Que o HD era 3,5 polegadas, mudou para 2,5 no SSD. Basicamente o SSD tinha as memórias flash lá, os controladores e nada mais que isso. E o HD em si tinha as partes mecânicas, cabeçote, tinha vários outros itens lá que faz toda a diferença. Bom, pessoal, exercício de fixação, né? É importante que vocês fiquem atentos, né? Ao CRA. O CRA sempre vai estar mandando conteúdo online para vocês, vai estar enviando exercício de fixação. Então procure, pessoal, responder o CRA sempre que possível, certo? Então vocês reservem o tempo de conteúdo presencial que vocês teriam para assistir os conteúdos online, seja por videoconferência ou seja por aula ou conteúdo gravado, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online nós falaremos um pouco sobre gabinetes e monitores. Então fiquem atentos aí, quem tiver alguma dúvida sobre esses dois itens. É importante porque o próximo conteúdo online a gente vai esclarecer alguns mitos e algumas verdades. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, me procura lá no grupo do WhatsApp. Se tiver uma dúvida mais complexa, ou que você acha que deve ser feito mais reservadamente, pode me procurar no privado sem problema nenhum. Eu estarei lá para esclarecer a dúvida de vocês, tranquilo? Então, isso é tudo por hoje e até o próximo conteúdo online. Valeu!